a Cristo, quando essa verdade cai no teu espírito. Quantos podem declarar o que Cristo é para você hoje? Só que, cara, quando eu falo que vamos declarar isso como oida, talvez seus olhos estão fechados, e como eu gostaria eu gostaria de convidar todos a fechar os teus olhos. Eu queria que você declarasse tudo que você falou a respeito de Jesus como oida. Que essa verdade que você falou em todos esses momentos de adoração caia com uma verdade ao teu espírito. Quantos podem abrir seus lábios nessa hora? Ei, vamos lá, estávamos queimando até agora. Se você está neste lugar, comece a abrir os teus lábios, cara. Você não depende de um ministro, você não depende de violão, você não depende de uma banda para declarar quem Ele é. Quem é Jesus para você? Você estava cantando até agora que Ele é santo. Você estava cantando até agora que somente Ele é santo, que Ele é amor, que Ele é perfeito e que você só queria o ver. E agora? Você continua querendo Ele, você continua queimando de amor por Ele, você continua falando o quão lindo Ele é. Quem é Ele para você? Nós queremos, Pai, ver mais de Ti, Jesus, nós queremos conhecer esse Papai, Deus. O Senhor é digno, Deus, o Senhor é santo, Jesus, o Senhor é único, Pai. Cara, por favor, não olha para mim. Jesus, Deus, Pai, Senhor, queremos mais de Ti, Jesus. Tem alguém muito mais importante que eu aqui nessa noite. Declaramos que o Senhor é bom, Jesus. Declaramos que o Senhor é santo. Declaramos que o Senhor é lindo. Declaramos que o Senhor é o Rei deste lugar. Declaramos que o Senhor reina em nossos corações. Declaramos sim que o Senhor é Alfa e Ômega. Declaramos sim, Senhor, o Seu reinado neste lugar. Declaramos sim que o Senhor é tudo para nós, Senhor. Declaramos sim, Deus, que o Senhor tem tudo de nós, que o nosso coração é Teu. Declaramos que você é a pessoa mais importante em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas. Será? Será que Ele continua sendo o mais importante na tua vida? Quem é Jesus para você? Amém. Pode abrir teus olhos. Cara, pode parecer um confronto para alguns, e eu juro que eu continuo amando vocês. Ok, a Bíblia fala dele, você está falando que eu juro. A Bíblia, eu sei que a Bíblia fala que a gente não pode jurar, não é? Ficamos com o nosso sim, com o nosso não. Não se escandalize por isso, ok? Vocês continuam me amando? Eu continuo amando vocês. Abre tua Bíblia aí em Mateus 16. Quero desafiar cada um de vocês desde já, que todas as palavras que você leva a Ele, que tudo que você recebe aí, a partir de hoje, comece a cair como uma verdade no teu espírito. Que não seja somente ouvido ou visto como algo físico, que não entre por um ouvido e saia pelo outro, que não seja somente visto com teus olhos físicos, que não seja somente teorizado. Eu amo vocês, aqueles que raciocinam tudo aquilo que a palavra diz. Eu amo vocês que têm uma veia batista, eu amo vocês que têm uma veia presbiteriana. Amém? Mas eu quero te desafiar, cara, que essa verdade não venha a ser somente teorizada, mas que a verdade caia no teu espírito. Que tudo que você fala venha a partir de dentro para fora. É isso que a palavra de Deus nos diz, não é? Que o que Ele causa em nós é de dentro para fora. Amém? Amém. Vocês continuam me amando? Amém. Cara, Mateus 16, o verso 13. Essa palavra é muito conhecida. Quantos aí conhecem essa palavra? Sabe, cara, eu já preguei essa palavra algumas vezes, então se você já me viu pregando essa palavra, continue me amando também, por favor.
Quem pode ler para mim? Quando Jesus chegou à região de Cesaré, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem diz que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus. O que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Então ordenou aos discípulos que a ninguém dissesse ser ele Cristo. Aleluia. Cara, sabe o que me chama mais atenção? Todas as vezes que eu leio esse texto, eu continuo sendo ministrado por Deus. Glória a Deus. Sabe a primeira coisa que eu sempre vejo nesse texto, cara? É quando Jesus interpela os seus discípulos. Ei, quem eles dizem que eu sou? É isso que essa palavra fala? É isso que lemos? Sim? E aí meus discípulos começam a responder: alguns falam que você é João Batista, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é Elias. Ok. E agora eu quero perguntar para vocês que estão andando comigo: quem vocês dizem que eu sou? Cara, eu imagino que nesse momento um silêncio pairou por alguns segundos. Vocês conseguem imaginar essa cena? Eu queria que eu com 5 pessoas me ajudassem. Você pode vir aqui, se voluntariar? Chega aí, gente, 5 pessoas. Quem chegar primeiro. Vem Elia, vem Laura, vem Thaís, Rafa. Mais uma filha. Eu imagino que Jesus estava com aquela galera ali. A Bíblia nos relata que no episódio anterior, alguns versículos, ele estava com os fariseus, com alguns mestres da lei. Se você quiser, vai lá na tua Bíblia, dá uma olhada nisso, mas é isso que a Bíblia nos diz. Então eu imagino assim que aquela galera ali atrás deviam ser os mestres da lei, os fariseus, ok? Aqueles 4 ali, os 5. Supomos, amém? Amo vocês aí, gente do fundo. E aí estamos aqui com nossos discípulos. Tudo bem que não estamos com o nosso time completo, mas eu imagino que deve ter acontecido isso. Aí, o que vocês dizem que eles estão falando de mim? Não, acabamos de ler, mano. Que eu sou o quê? Jeremias, Elias, João Batista, não é? Aí agora eu refaço essa pergunta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E talvez um silêncio parou por alguns segundos. Você consegue imaginar isso? E aí um cara que às vezes foi taxado como sem noção, um cara muitas vezes taxado por sanguíneo, ou seja, o cara falava na lata, e esse cara chamado Pedro, Simão aliás ainda. E aí Simão fala: ei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, eu não imagino que Pedro deve ter falado assim: cara, eu acho que você é Cristo, o Filho do Deus vivo. Pelo fato de Pedro ser um cara sanguíneo, um pouco sem noção, às vezes, ele devia ter falado assim: alto. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Amém, uma boa de palmas pra eles, vai. Apesar de não serem tão bons assim, mano, na área teatral, eles estão de parabéns, não é? Pode sentar, galera. Eu posso me apresentar outras pessoas aqui que têm dom artístico. Nicolas, já descobri que não é o seu dom, cara. Dá pra entender isso? E aí Pedro se levanta: tu és o Cristo, Filho de Deus. E eu pergunto pra vocês:
Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Sabe, cara, algumas pessoas devem estar parando agora e pensando: cara, Jesus é amor, Jesus é o meu Salvador, Jesus é a estrela de Davi, Jesus é o início e o fim. Ok, eu sei. Será que estamos teorizando isso? Será que Jesus é somente aquilo que as Escrituras dizem? Ou ele é muito mais do que as Escrituras dizem para você? Sabe por quê? Talvez estamos nos tornando mais um daqueles que Jesus interpelou. O que eles dizem que eu sou? Cara, é muito louco o que está rolando aqui. De verdade, eu já fui líder de movimento. Mas sabe que talvez é uma verdade que Deus está nos desafiando. E eu não faço crítica nenhuma ao que está rolando aqui, pelo amor de Deus. Mas uma coisa que Deus está nos desafiando é: tá bom, o quão de verdade vocês estão falando, declarando aqui nessa cidade que faz sentido ao teu espírito? E eu glorifico a Deus pelos que estão fazendo isso aqui, que estão pagando o preço. Amém? Glória a Deus, gente. Deus abençoe. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Sabe que existem alguns fundamentos aqui que Jesus nos mostra. Sabe quando Pedro ali olha para Jesus e fala: ei, tu és o Cristo, Filho de Deus. Se você está em crise de identidade, cara, talvez essa palavra é para ti. E eu sei que tem gente com crise de identidade aqui neste lugar. Sabe de umas coisas assim que me assusta? Nós estamos entre 3 gerações. E quando eu falo 3 gerações, eu não faço referência bíblica, eu não faço questão da referência aos 40 anos que se muda uma geração, e muito menos aos 10 que talvez você já ouviu. Se você não ouviu, algumas pessoas dizem que a cada 40 anos uma geração se renova, e a cada 10 anos talvez uma outra geração também se renova. Existem essas 2 teses, ok? Mas existe uma outra tese que os estudiosos dizem que nós somos separados entre geração X, Y e Z. Quantos já ouviram isso? Levanta sua mão se você já ouviu isso. Provavelmente aqui muitos de nós estamos ali entre a Y e a Z, e em sua grande maioria estamos aqui numa geração Z. Se você nasceu de 93 para frente, você é uma geração Z. Sabe qual é o maior problema da geração Z, cara? É que ela se frustra rápido demais. E quando ela se frustra, ela fica pulando de ponto em ponto. A geração Z odeia ser confrontada, porque quando ela é confrontada, ela vai para outro lugar. Ou seja, ela odeia o confronto. Ela não se permite ser tratada, ela não permite se ser confrontada, ela não se permite a ser discipulada. Faz sentido? Quantas vezes alguém já falou pra você assim: cara, aí, presta atenção nisso, talvez você esteja errado nisso. Quantas vezes os seus líderes já te repreenderam e você falou: mano, nada a ver. Eu já fui esse cara, então eu sei do que eu tô falando. Ok? Está aqui comigo? Amém. Faz sentido? Quantos líderes aqui de jovens existem aqui neste lugar? Levanta sua mão. Faz sentido isso que eu tô falando? Já lidaram com um caso desse? Eu sou líder de jovens e eu sei também do que eu tô falando. Ok? E eu não falo assim por me gabar, mas eu sei qual é essa verdade. Por que eu tô falando disso? Cara, se você tá em crise de identidade, olha para os seus líderes. Escuta o que eles estão falando. Amém? Sabe por que eu falo isso? Porque eles com certeza estão tentando te apontar para Jesus. Se você está em crise hoje, eu quero te lançar esse primeiro fundamento. Se você quiser anotar, anota. Se você quiser gravar na tua mente, que cai no teu espírito também. Amém? Amém. Adora Jesus. Aleluia. Sabe o que Pedro fez, cara? Ele olhou para Cristo e falou quem ele é. Pedro estava adorando Jesus. Sabe o que nós fizemos momentos atrás, que fechamos os nossos olhos, estávamos declarando quem ele é, não é? Mas olha que muito louco o que acontece agora nos versos seguintes que lemos. Quando Pedro declara a Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus se volta a Pedro e fala: e eu te digo que você não é mais Simão, mas sim você é Pedro agora. Ou seja, uma pequena pedra. E como uma pequena pedra, sobre essa grande pedra eu edificarei a minha igreja. Sabe o que acontece aqui? Uma segunda coisa. Jesus fala agora quem é Pedro.
Se voltarmos e avançarmos, aliás, para o texto de João 1, talvez naquele texto Jesus está comissionando Pedro, e é aquela passagem em que vemos ali o milagre da primeira pesca. Quantos lembram disso? Quando Jesus fala assim: ei, vai lá para o mar, pesca, e aí Jesus começa a falar: agora você não é mais Simão, você é Pedro. Sabe o que acontece ali em João 1? A Bíblia nos relata que João está falando assim que Jesus está falando para Pedro, e Jesus olhou para Pedro e falou: ei, não te chamo mais Simão, mas você é Pedro agora. Sabe qual é o nosso maior problema, cara? Que quando Jesus começa a nos olhar muito diretamente, nós fugimos do olhar dele. Eu já fiz algumas dinâmicas, cara, e eu trabalho com pessoas. A Karina sabe do que eu estou falando. Levanta essa mão, Karina, para a galera te conhecer. Existe uma dinâmica que a gente faz em que nós temos que ficar olho no olho. Quantos aqui tem dificuldade para conversar com uma pessoa e olhar nos olhos dela e se permitir ser olhado? Não precisa erguer a tua mão. Mas imagina então, quão constrangedor é talvez Jesus olhar nos teus olhos, da mesma forma que uma pessoa olha no profundo dos teus olhos, ao ponto de talvez acessar parte da tua alma. É constrangedor, não é? Tá ligado quando teu líder vai te repreender, ou a tua pastora chega assim, ou teu pastor chega e começa a olhar nos seus olhos e dá vontade de fugir? Sabe? E eu não estou falando como um modo pejorativo assim, ou como uma cobrança, ou como uma repreensão a vocês. Eu estou falando que talvez, e quando Jesus olhar nos seus olhos, será que é igual? E às vezes a gente foge, não é? Mas sabe o que Jesus fez com Pedro? Jesus olhou nos olhos de Pedro e falou: ei, você não é mais Simão, mas você é Pedro. E quando voltamos ali para Mateus 16, 13, a passagem continua. E Jesus fala: você não é mais Simão, mas você é Pedro. Ou seja, Pedro no original tem a ver, o significado original dele é Petros, ou seja, uma pequena pedra. E quando Jesus continua falando, continua o teu discurso, ele fala assim: e sobre essa grande pedra, e sobre essa pedra, ou seja, essa segunda vez que a palavra pedra aparece, é uma grande pedra. Quem é a grande pedra? Quem é a pedra angular? Jesus é a pedra angular. E sabe de uma outra coisa que Jesus nos relata? E sobre essa grande pedra, Jesus e nós, Pedro, com um pequeno fragmento dessa pedra, entendendo quem nós somos, sobre essa pedra grande, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Você tem noção do que você acabou de glorificar? Porque você é uma pequena pedra, pequeno fragmento da pedra maior, como parte de uma pedra maior. Jesus, você é um pequeno fragmento, ok? Se você quer saber quem é você, cara, olha para Jesus. Olha para Jesus. Permita-se ser olhado por Ele. Aí, que doideira é essa aí que você está falando deles? Quantas vezes você já foi repreendido? Quantas vezes você já foi exortado? Quantas vezes as pessoas já tentaram te apontar aos pés de Jesus? E sabe de uma coisa, cara? Eu creio que muito forte em meu coração, assim como outros líderes, outros pastores aos quais nós temos conversado, em que eu tenho vivência, é um tempo de olharmos para a cruz. Eu estava na igreja do Renan nesse final de semana, ele falou algo muito interessante que eu nunca parei para pensar. Talvez nós estamos olhando muito para as mãos de Jesus, quando na verdade, para conseguirmos olhar os seus olhos, nós precisamos nos render aos pés dele. Sabe, não adianta só ficar olhando para minhas mãos. O que eu quero de vocês agora é que vocês se rendam aos meus pés. Aleluia. E tem muito mais a ver com uma pegada de adoração. Adoração, cara, não é só um momento musical. Adoração é muito mais do que isso. Você já deve ter ouvido isso, que adoração é um estilo de vida. É uma veneração, é um amor profundo por Ele. É um amor não somente por Ele, mas pelas Escrituras. É um amor pelo pão vivo, o verbo que se fez carne, Jesus. Aliás, qual é o primeiro mandamento que Jesus nos deixa agora? Amar a quem? Com toda a tua força, com todo o teu entendimento. A Ele, não é? E ao nosso próximo.
E sabe de uma coisa assim? Eu vejo João falando isso de uma nova forma. Quando João relata esse primeiro grande mandamento a respeito do que devíamos fazer neste tempo, além de ir, além de discipular, além de ir batizar e ensinar o Evangelho, João nos fala algo: ame a teu próximo como Jesus vos amou. Não é mais como você ama a si mesmo. Talvez o nosso padrão fica muito limitado quando entendemos assim: eu preciso amar o meu próximo como eu me amo. Mas talvez tenha gente aqui que nem se ama, cara. Quantas vezes você olha pro teu espelho e você fala assim: putz, sou feio demais, ou sou feia demais, não sou merecedora, não mereço. Precisamos mudar a nossa mentalidade e cumprir aquilo que Paulo falava a nosso respeito em Romanos: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que comprove o que? O que é bom, agradável e perfeito. Está comigo aqui? Faz sentido isso para vocês? Amém? Estou sendo duro demais? Espero que vocês continuem me amando. Isso faz sentido para vocês? Cara, nós estamos num momento muito X. Hoje eu estava com o meu pastor e nós estávamos conversando a respeito dos missionários do Oriente. E sabe, não é a primeira pessoa a qual eu ouço falando isso, mas alguns missionários do Oriente devem olhar para nós, e como já foi relatado, e eu já vi isso mais de uma pessoa, eles olham para nós e eles dizem assim: aí, problema quem passa aí de igreja contra a perseguição do Evangelho, na verdade não somos nós não, mas são vocês aí do Ocidente. Tá ligado que no Oriente rola uma perseguição muito sinistra, ao ponto de morte. Sabe que uma das bem-aventuranças de Jesus diz: bem-aventurados perseguidos, não é isso? Você está sendo perseguido? Sabe por quê, cara? Eu acredito assim que eles estão na mente dele: a qualquer momento eu posso morrer, não posso perder a minha reverência por Jesus, eu não posso perder o meu temor a respeito de quem Jesus é, eu não posso vacilar, cara. Eu preciso continuar olhando para ele, continuar olhando para essa cruz e ser totalmente dependente dele. A gente é muito mimado, cara, na boa. Se você tivesse ao ponto de morrer agora, qual seria a última coisa que você faria? Você acordaria pensando em falar do Evangelho, você acordaria pensando em exalar Jesus, você acordaria se importando muito mais por aquilo que ele falou, pela cruz, pela mensagem transmitida da cruz, do que nosso vitimismo como cristãos, como juventude. Cara, a gente é uma juventude muito mimimi. Fala, Deus. E eu me incluo nessa. Eu sou parte também dessa juventude. Mas eu entendo assim como talvez todos os outros líderes de jovens que estão aqui, que é o maior desafio de toda a nossa juventude é hoje. Eu conversava com alguns outros líderes dessa semana e eu falava: cara, tá difícil liderar jovens. E eu começo, antigamente, talvez alguns anos, 3, 4 anos atrás, era um sonho para mim liderar jovens. Sabe o que eu vejo hoje? Cara, isso não é mais um sonho. Sabe por quê? Me entenda bem, eu entendo isso agora muito mais como um chamado de Deus. Sabe o que muda nessa história? Não é mais um desejo humano, mas a partir do momento que eu me levantei e eu declarei, eu ali proferi a minha fé em Jesus, eu estou falando: cara, eu estou olhando para Jesus e eu não tenho volta mais. Eu escolhi isso. Se um dia você aceitou Jesus, você olhou para todo mundo que estava ali ao redor e você estava declarando publicamente: ei, eu estou aceitando Jesus, e eu estou dizendo que hoje, a partir de hoje, Ele é meu único e suficiente Salvador. Então a partir de hoje, eu não vou olhar mais para os lados, eu não posso olhar mais para trás, eu tenho que abandonar a minha vida antiga e começar a olhar para as boas novas. É isso que você falou. Ser discípulo de Jesus significa renunciar a si mesmo, carregar a tua cruz, olhar para Cristo, ainda que esteja difícil, você continua olhando para Ele. E ainda que a carga aumente, ei, não se relaxa, cara, que quando você vem a mim, todo fardo fica nos meus ombros e você fica leve. Tá ligado que o fato de sermos talvez tão chorões nos leva a uma condição hoje, que para nós líderes, e eu não falo disso de forma pejorativa nenhuma, ok? Me entenda bem, mas que para nós líderes, o fato da nossa geração ser uma geração muito mais
vítima se tornou muito mais desafiador. Se você quer ser líder de jovens, cara, sabe que você tem uma grande empreitada pela frente. Se Deus está te chamando, te levantando como líder de jovens, cara, tenha ciência de que tem um grande desafio pela frente. Estou mentindo, líderes? É a época que vivemos, sim, uma época de depressão, uma época de suicídio, uma época onde as pessoas estão ali se enfiando dentro de uma bolha e ninguém mais se relaciona com ninguém. Sabe uma parada que a gente está perdendo pra caramba? A gente não entende o legado que a geração passada está depositando dentro de nós. E sabe, eu entendo muito bem que o legado é o que a geração passada construiu, e a partir do teto dela construiremos algo. A partir do teto, e não de novo do chão, do marco zero. Só que para isso acontecer, nós precisamos entender qual parte desse fragmento nós fazemos parte dessa grande pedra. Deixa eu retomar, para ficar melhor. Como um pequeno fragmento, precisamos entender qual parte nós estamos fazendo. Me enrolei todo. Como pequena pedra, nós precisamos entender onde nós estamos encaixados nessa grande pedra, ok? Era isso que eu queria falar. Isso tem tudo a ver com identidade. Tem tudo a ver para olharmos para Jesus, permitirmos ser olhado para eles. Porque sabe que nós estamos nos tornando, talvez, aleijados, coxos. Eu estou passando do horário? Eu estou no horário ainda, não estou? Não, gente, Deus te abençoe, tá? Não tenho nada contra vocês. Não se constranjam. Cara, eu quero fechar essa noite com algo. Tá ligado aquela palavra de Atos 3? Quando Pedro e João estão ali no templo e eles encontram ali um paralítico. E aí Pedro e João ali começam a orar por eles. Mas antes, Pedro fala assim, Pedro e João dizem aquele paralítico: aí, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Não é isso? Quantos lembram disso? Lembram? Sim ou não? Sim! Alguns estudiosos dizem que aquele coxo ficou por cerca de 40 anos à porta do templo. Ou seja, pessoas entravam e saíam naquele templo. Talvez aquele coxo via pessoas sendo transformadas, pessoas sendo curadas, pessoas talvez saindo até transfiguradas. Eu estou viajando, a Bíblia não fala isso, tá? Mas eu acredito que muita coisa rolou ali. Pessoas entravam no templo e adoravam Jesus e podiam receber uma porção de Deus. Acontece que quando Pedro e João oram por eles, eles dizem assim para aquele coxo, para aquele paralítico: ei, olha para mim. Não era um olha para mim, por favor. Era um olha para mim no imperativo. Algumas pessoas dizem que esse olha para mim foi o original dele. Foi relatado quando Jesus estava ascendendo aos céus. Sabe quando Jesus está ascendendo após sua morte? Jesus começa a subir aos céus e essa era a mesma expressão. Olhavam atônitos para Jesus. E essa é a mesma expressão que Pedro e João usam agora. Olha para mim! Levanta e anda em nome de Jesus. Se você vê, tem uma exclamação ao final dessa declaração. Sabe o que esse anda significa? Cai no grego. Em nome de Jesus, cai. É brincadeira. Ele já estava no chão, não tinha como ele cair. Mas sabe o que cai significa? O original da palavra cai significa que ele estava dando uma nova conexão, adicionando algo novo à vida dele. Sabe o que isso significa? Pedro e João olhavam para aquele paralítico e falaram assim: ei, levanta e anda, porque a partir de hoje uma nova história começa para você. Você não vai somente andar fisicamente, mas você vai andar espiritualmente. A palavra nos diz assim que ele levantou saltitando e foi correndo ao templo por sede de Deus. Sabe uma outra palavra que me lembra a respeito disso? Quantos lembram daquela palavra em que alguns amigos começam a levar um cara paralítico a Jesus e descem por um elevador? Sabe? Quantos lembram disso? Sabe o que me chama a atenção aqui?
é que aquele cara paralítico, ele precisava ser curado. E Jesus olha para ele assim: seus pecados foram perdoados. É isso que fala, não é? E aqueles caras ali tentaram atravessar uma multidão que estava ouvindo Jesus, e eles arrumaram um jeito, de uma forma qualquer, a qualquer custo, para se achegar a Jesus. Sabem algo que a gente tem errado, que nós temos pecado? É que a gente não tenta. Nós não queremos atravessar a multidão. Nós paramos e nos frustramos, estagnamos e ficamos paralisados. Vemos a parada acontecer, pessoas crescendo em Deus, pessoas ali sendo transformadas pela glória do Senhor, e nós continuamos paralíticos, parados, estagnados espiritualmente. O mais engraçado de tudo, ou o mais curioso, engraçado não, é que Jesus, ao invés de liberar uma cura, ele fala assim: seus pecados estão perdoados. Você já pensou nisso? Eu imagino assim que foi só uma deixa de Jesus. Jesus já sabia, cara. E talvez o pecado dele não era um pecado da promiscuidade, não era um pecado de adultério, não era um pecado nada disso. Ele simplesmente estava errando o alvo de vida dele. Isso tem me estagnado, cara. O mais curioso esses são dois fatos. Um em que a pessoa vai até Jesus, e outro em que os enviados, os discípulos de Jesus, vão até essa pessoa. São dois cenários, de ida e de volta. Quantas pessoas que se aproximaram de você, sejam seus líderes e seus pastores, simbolizando Jesus como enviado de Deus, chegou até você e você continuou decidindo ficar paralisado? Ou quantas vezes você tentou ir até alguém que é homem ou mulher de Deus, ao ponto de te dar destino? Faz sentido? Eu quero desafiar vocês essa noite. Não é um tempo de ficarmos aleijados, não é um tempo de ficarmos paralíticos, não é um tempo de vermos as pessoas crescerem em Deus em maturidade, não é um tempo de vermos da mesma forma que Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça. Não é um tempo de somente ficarmos assistindo. Essa palavra é para nós. Aleluia. Estamos rejeitando um legado que a geração passada está depositando em nós. Sabe, cara, a gente está muito independente, e é típico da nossa geração Z ser pessoas independentes. Sabe por quê? O sistema diz que tudo se customiza a nós. Ou seja, se eu quero uma blusa, se eu quero um cachecol, se eu quero um tênis, eu tenho ao meu gosto. Sabe uma coisa que a gente está confundindo? Que a gente está achando que isso tudo faz parte também ao Evangelho. Quando na verdade o Evangelho não foi criado para ser adaptado a vocês. O Evangelho não foi criado para ser adaptado a nós, a mim, a nossa geração. Quem se adapta ao Evangelho, aos mandamentos de Jesus, somos nós. Aleluia. É preto no preto, branco no branco. Infelizmente, cara, não existe customização do Evangelho a nós. Ponto final. Faz sentido? Não existe customização. Pega a tua cruz, levanta e anda. Renuncia e continua. Ame a Deus com toda a tua força e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como eu vos amei. Ter discípulo não é fácil. Se você está aqui neste lugar, cara, eu tenho certeza que você decidiu um dia aceitar Jesus. E talvez você está aí falando: putz, mas que evangelho difícil é esse se você não aceitou Jesus? Mas sabe o que a palavra de Deus diz nos evangelhos? Para ficarmos alegres, porque os sinais do fim do tempo é para que nós nos alegrarmos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Até o momento que Jesus voltar, cara, eu continuo escolhendo morrer para mim mesmo e viver para Ele. Tá a fim de entrar nessa jornada junto comigo? Tá a fim de correr a corrida que foi proposta para você? De cumprir aquilo que Hebreus 12 diz? Corra a corrida que foi proposta. Corra
a corrida que foi proposta. E sabe o que Paulo nos fala? Eu já estou acabando. Mas ele diz assim: aí, qualquer obstáculo que rolar à sua frente, qualquer pecado que aparecer à sua frente, ei, continua olhando para Jesus. E sabe o que Paulo nos fala mais? Ei, continua com teus olhos fitos em Jesus. Se você puder começar já a ficar de pé. Quantos continuam felizes em servir a Jesus? Glória a Deus. Eu queria pedir que vocês que estão aí atrás chegassem um pouco mais aqui à frente, para ficarmos mais perto. O Evangelho de Jesus, ele não é fácil. O Evangelho de Jesus não nasceu para ser customizado a nós. O Evangelho de Jesus, ele continua sendo simples, mas eficiente ao mesmo tempo. A palavra nos diz que o Evangelho é eficaz. Ele é poderoso, sim. Jesus, ele é poderoso para fazer mais. A partir do momento que nossos olhos continuam fitados nele. E quando eu decido correr a corrida que foi proposta, cara, não tem nada que nos para. Porque é maior que está em nós do que está no mundo, não é? Você crê nisso? Você crê nisso? Amém. Feche teus olhos.